Elas unidas, estamos aqui pra ficar. Hey, elas unidas. Sejam bem-vindas a mais um episódio do Saúde Delas, onde eu tô aqui hoje com minha amiga Jéssica. Olá! E nós vamos fazer um episódio especial de Janeiro Branco. Nosso convidado hoje é o doutor, especialista em psiquiatria, doutor Felipe Fenelon. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Vamos falar um pouco sobre esse assunto que permeia e angustia todas as mulheres, né? Todas elas. Doutor, primeiramente, né, bem-vindo, né, ao nosso quadro. Agradecer em nome da equipe. E aí a gente vai conversar um pouco voltado para o nosso público, né, que é a maioria empreendedoras e às vezes acaba tendo essa cobrança, né, do dia a dia, mulheres que têm ali uma cobrança da questão das funções, associada à rotina familiar. E aí, muitas dessas mulheres, ela tem ali uma cobrança da pressa, né? E aí eu queria que o senhor explicasse um pouquinho pra gente por que, às vezes, essa pressa em si atrapalha tanto o dia a dia dessas mulheres. A pressa é uma forma de controle do tempo. Então, a pressa da mulher também não deixa de ser pela quantidade de funções que ela tem que fazer, pela quantidade de decisões que ela tem que tomar, né? Desde o início. As mudanças corporais são maiores do que as mudanças corporais do homem, as mudanças de decisões são maiores, tem toda essa estrutura que acaba também deixando a mulher mais insegura, então ela tem que garantir mais coisas do que o homem. As preocupações de como ela se porta no ambiente são muito maiores, e isso faz com que a pressa seja, vamos dizer assim, um instrumento de controle do tempo, de diminuir a latência de coisas que tem que fazer, e isso muitas vezes acaba perdendo o controle. O problema não é a gente se apressar num momento, né? Um momento em que a gente tem um compromisso importante e que num dia deu errado. O problema é ser apressado de uma maneira crônica, porque aí se torna um componente importante do adoecimento. Sim. Doutor, e assim, a gente percebe que a maioria das mulheres tem essas reclamações diárias, né? Principalmente, às vezes, de ter dormido, mas se sentir cansada, sentir que o corpo ali, ele não tá respondendo bem. E aí, sim, de uma visão, né? No caso da mente, o que o senhor vê em relação a isso? Que essas mulheres, elas estão muito sobrecarregadas mesmo, ou é justamente por conta dessa cobrança? Pois é até interessante que a gente indicar algumas literaturas, assim, pensando no universo feminino. Tem um livro muito bom da Vera Iaconelli, que é uma psicanalista, que ela fala sobre isso, no movimento antimaternalista, né? Que ela fala também sobre outro livro, sobre parentalidade. E os livros dela vão nessa direção de tentar entender como é que vem esse esgotamento, né? Como é que a mulher acorda cansada, como é que ela vai dormir cansada. E esse esgotamento, ele começa pelas as decisões que tem que tomar, né? Tem que tomar da casa, tem que tomar a decisão de cuidar do filho, tem que tomar a decisão do trabalho, né? Então, a realidade que hoje muitas pessoas vivem do home office já era uma realidade que a mulher vivia há 30, 40, 50 séculos atrás. Então, eu acho que essa exaustão vem de um processo silencioso, histórico, que vai calhando de pouco a pouco construir uma estrutura de desgaste. Porque se num primeiro momento tem o trabalho, a faculdade, no segundo momento com a relação tem a casa, tem as compras, tem as roupas, num terceiro momento tem os filhos, num quarto momento tem que estabilizar isso tudo quando seus pais também estão envelhecendo. E a filha volta a ser a cuidadora dos pais. Então, é um cenário que a gente imagina que é perpetuação da exaustão. Porque você administrar várias áreas dessa ao mesmo tempo, ou em uma linha biológica, onde você vai envelhecer, que vai calhar, no primeiro momento, de às vezes ser uma menopausa, onde você perde uma vitalidade, você perde hormônio, você perde estrutura, e depois com o envelhecimento, para uma doença que muitas vezes calha de começar mais cedo ou calha de começar mais tarde, porque isso é humanamente impossível para as nossas condições. E aí vem a pressa, e aí vem o adoecimento, e aí vem as compensações para dar conta, quando às vezes não é possível dar conta por muito tempo dessa estrutura. Quais seriam essas compensações? A compensação inicial é você, vamos assim, acordar mais cedo, dormir mais tarde. Você vai roubando horas do dia, né? Exatamente. Você acorda mais cedo para ajeitar para a escola, você vai dormir mais tarde porque está antecipando as coisas da manhã. E essas compensações, elas vão além de outras coisas. Então, você às vezes vai fazer uma comida respondendo as pessoas no WhatsApp, ou você vê seu filho, ele deixa seu filho na televisão e vai fazer alguma outra coisa que tem que fazer as compras para um delivery de repente, ou já deixando a próxima etapa pronta. Então, as compensações são antecipações de situações que se tornam rotineiras, que a gente tenta ganhar tempo, né? Com ações antecipatórias.
E isso às vezes pode ser dormir menos, isso pode ser comer em horários comer em horários diferentes do convencional, abdicar de coisas para si. Toda compensação, no final das contas, ela vai fazer com que nós perdamos alguma coisa. O ser humano, o ego, né? A estrutura da pessoa, ela vai perder alguma coisa porque, para mim compensar algo, eu vou escolher fazer uma coisa em prol de manter uma estrutura e muitas vezes eu vou me sabotar, né? Me colocar para depois. Na atividade física, depois eu começo. Na segunda eu começo. A dieta, depois eu começo. Dormir melhor, depois, quando eles crescerem, eu vou dormir. Não é isso que acontece quando a mulher tá no puerpério? Não, é só um mês, dá de aguentar e tal. Depois você vai dormir bem. Exatamente isso. Depois eles vão crescer e eles não vão nem querer saber de você, sabe? É muito cruel as falas que uma mãe escuta ou que a mulher às vezes é obrigada a escutar, porque em muitos momentos essa fala é uma fala histórica, uma fala estruturada, ela é uma fala que sustenta o machismo, ela é uma fala que sustenta uma sociedade que perpetua a mulher quase num lugar de escravidão, né? De servidão. Até por ser uma questão cultural também, né? Sim. Porque eu acredito, eu trabalho com gestantes, né? E o que eu mais vejo que vem essa cobrança já da gestação, né? Se essa mulher se cuida mais, se essa mulher, às vezes, a questão até da alimentação, não, você tem que pensar só no seu filho, às vezes os desejos agora até são reprimidos nesse sentido, né? Que é a questão da cobrança pro bebê, mas esquece que ali tem um bebê, mas também tem uma mulher. Ela, antes mesmo de ser mãe, ela é uma mulher, né? Já começa dali. E eu acho que é o universo católico da coisa, sabe? De tipo assim, da culpa católica, né? Sim. De nós viemos para crescer, se agregar, se multiplicar. E isso muitas vezes já gera esse princípio da culpa. Sim. E no segundo momento, a culpa de que você tem que ser, vamos dizer assim, o útero perfeito para aquela criança. O CPF resolvido de todos os problemas possíveis e, poxa, isso às vezes tira até você de viver o momento mesmo, né? E durante a gravidez a gente passa exatamente por esse momento. À medida que vai chegando a época de ter o bebê, a época do parto, você quer ajeitar a sua vida, a de todos ao seu redor, para que aquela criança nasça no mundo perfeito, digamos assim. Cria uma bolha, né? O sentimento é exatamente esse. E a gente vai construindo um inconsciente coletivo, né, onde todo mundo fantasia que o ideal é esse, né? O ideal é ter uma vida de sucesso cedo, o ideal é ter os filhos cedo, o ideal é ter uma estabilidade cedo. E o que vai acontecer coletivamente é uma frustração em massa, porque atingir isso é humanamente impossível, porque não dá para você preencher esse checklist de felicidade tão cedo, tão precoce. Você não tem maturidade para isso, você não consegue estabilizar a sua vida nisso e muitas vezes o que vai acontecer é a frustração. E digo até mais, quem tem uma vida financeira resolvida, né, que não tem que pensar tanto nisso, vai se frustrar porque outras pessoas vão entrar nessa realidade que não é uma realidade dessa que a gente está falando. Que é a realidade do labor, do trabalhador comum, que CLT ou não, mas que tem uma carga horária de trabalho diária, vespertina. E isso gera, muitas vezes, um não pertencimento a essa situação. Porque quando você olha e, de repente, você não pertence a essa realidade, você é o quê? Você está desamparado, né? Você é rico, você é bem quisto ali para um grupo, mas você não pertence ao dia a dia da maioria das pessoas. As comparações, né? Você não entende. Então, de uma maneira geral, o tempo todo a gente vai ficar num lugar, num limbo de desamparo, e muitas vezes esse desamparo é o que vai se achar para você. Então, as mulheres, elas aprendem desde cedo a cuidar de tudo e de todos, menos delas próprias. Talvez sim, a depender do núcleo familiar, dos exemplos, porque aí a gente vai pensar não só na mulher, mas nos filhos como um reflexo dos pais, né? Então, se você tem nesse reflexo uma mãe que está ali dando conta de tudo e um pai que pensa que ter família é só prover financeiramente, a sua referência, até identitária naqueles primeiros 5 anos, 7 anos, vai ser essa mesma mãe, que dá conta de tudo. Então, no primeiro momento, o nosso maior espelho são os nossos pais. Então, se eu olho para minha mãe e ela está fazendo isso, muito provavelmente eu vou construir uma ideia de que ali é a minha referência de ser mulher. Se eu não for isso, eu não sou mulher. Ou eu não sou inteiramente mulher. Eu não amadureci o suficiente, eu não sou boa o suficiente. E aí gera a falha do amor incondicional, né? Porque toda criança acredita que ela é a coisa mais importante do mundo para os pais. Sim. Mas para ser essa coisa importante, quando ela vai crescendo, vai ter os condicionantes, né? Não chore por isso, não faça aquilo, não bagunce, não quebre, se comporte, seja um pequeno adulto, que a criança não consegue ser.
Então os pais e as mães vão brigando, vão desamparando a criança no movimento natural de você existe, você tem uma função no mundo. Só que às vezes isso não é entendido como uma função natural no mundo. E o que acontece muitas vezes é, você não se acha bom o suficiente para ser amado pelos seus pais. E aí começa a minar a autoestima, principalmente da mulher. Porque a mulher ela tem mais sensibilidade, até por uma questão biológica, da percepção de si. Da percepção corporal, da percepção de rejeição, da percepção de relacionamentos. Então ela vai ter essa percepção maior do que o homem, né? O homem tem, por característica biológica, vamos dizer assim, explorar, atacar. E a mulher não. A mulher já é preocupada com a defesa, com medo de ser, de algum modo, violada, de alguma maneira, né? Isso até inconscientemente, assim, pensando no universo animal. Mas é o que acontece nas relações e isso é o que vai chegar no futuro de algumas pessoas, sim, terem esse comportamento aprendido familiar, né? Mas quando você tem um ambiente estável, quando você tem pais integrados, que dividem funções, que apoiam emocionalmente, que formam aquele corredor para que os filhos cresçam, para que eles maturem, mas para que ao mesmo tempo também tenham uma identidade, aí isso não vai acontecer. O problema é que isso é raro, né? Esse cenário ideal é raro. No Brasil, 70% das mulheres criam seus filhos sozinhos, 50% desses 70% é mulheres negras. Então, você vai ver um cenário que, na sua maioria, é de desamparo, não de instabilidade, né? É interessante o que o senhor falou em relação à questão dessa porcentagem, né? 70% das mães que criam os filhos sozinhos, mas às vezes essas mães não são mães solos. Elas têm um parceiro, mas essa parceria ela vê muito a criação só como a parte financeira, né? Então a cobrança dessa mulher para dar conta de tudo, ser mãe, cuidar da casa, mas mesmo assim tem ali um marido ou um companheiro, enfim, que não ajuda. E essa visão, né, de maternidade, no caso, distorcida, assim, o senhor acha que afeta como um todo para essa mulher? A cobrança dela não ter esse olhar com o autocuidado e às vezes até de não cuidar da saúde física, como emocional? Com certeza afeta. Eu acho que a maternidade tem algumas nuances que ninguém está pronto para ser pai ou mãe, né? Porque o filho ele é muito individual. Eu tenho 3 sobrinhas que são trigêmeas. Mas desde o início elas são diferentes. Então, mesmo no mesma gestação, mesmo no mesmo momento, mas uma sai da UTI primeiro, a outra sai depois. Então, nenhuma gestação é igual e nenhum filho vai ter um manual, né? Quando a gente volta historicamente de 10, 12 gestações, os filhos eram diferentes. Um ia dar trabalho com bebida, outro ia se casar mais cedo, outro ia fugir, outro ia estar mais próximo da mãe, que era o que provavelmente ia ficar, às vezes era o mais novo ou não. Mas tinha toda essa conformação da diferença entre os filhos. Então, a mãe fica com essa missão de desvendar o mistério do planeta. O que eu faço com essa criança? O que eu vou fazer com ela para que ela simplesmente se torne alguém na vida, né? E quando não dá certo, ela é a primeira a ser culpada. É porque a mãe não bate, é porque a mãe Foi mal criado. foi mal criado, foi mal educado. Então tem toda essa ideia de que a mãe tem esse superpoder, por ter esse poder de gestar, mas ela tem um superpoder de desvendar aquele ser que vai nascer e que ela já conhece, porque quando ele chora, ela amamenta e ele para de chorar. Então pronto, agora a gente já resolveu o problema. É ela quem vai saber de tudo, é ela que vai resolver tudo. Se ele der problema na escola, é ela que vai lá. Se ele der problema na rua, é ela que vai resolver, né? Isso muitas vezes gera um cenário de que, se eu dou o meu tempo para alguém, eu perco esse tempo, né? O tempo todo eu estou perdendo esse tempo. Eu acho até, saindo dessa lógica de mãe, mas um reflexo dessa exaustão da maternidade é esse modelo escolar que está saindo de um turno de integral. O que no final das contas é esse estudo no tempo integral? É simplesmente dizer, mães, voltem a trabalhar e deixem seus filhos em um lugar. Deixem eles em creches diuturnamente. Que aí vocês só vão se preocupar com trabalhar, né? Por quê? Porque nos últimos anos caiu o rendimento, o número de afastamento em 2024 foi 500 mil de pessoas. E a maioria é mulher. Então você entende por doenças mentais. E você entende que esse fenômeno que a gente discute, às vezes de maneira superficial, ele é muito mais dentro, muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Então o capitalismo já dá as saídas para isso. A mãe está exausta? Não, então vamos criar uma escola de tempo integral e fica tudo isso. Então volta a trabalhar. E não é assim, né? Porque em países como a China, as mães não querem ter mais filhos. Isso afeta a natalidade, afeta no momento em que a gente está vivendo mais e, consequentemente, tendo mais Alzheimer. Então, quem que vai cuidar dessas pessoas? Então, a gente está num momento histórico assim, de muita instabilidade para a nossa espécie.
não só pelos fatores externos de guerra, de conflito e tudo mais, mas também pelo nosso modo biológico de funcionar. E é claro que quem vai sofrer mais isso é a mulher. É interessante porque a gente vem, no caso da minha família, né? Eu venho de uma família de 13 tios. Hoje você vê uma mulher com 13 filhos, é muito raro, acreditar impossível, eu acho. Na nossa geração não existe, né? E aí, hoje, a gente vê as mulheres tendo filho cada vez mais tarde, Sim. por conta disso. Ah, não, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser alguém, eu tenho que ter um poder aquisitivo financeiro. E quando vai pensar na maternidade, ela já está numa idade que nós da área da saúde chamamos, né, como gestação geriátrica, né? E aí vem as complicações de saúde, né? Porque é diferente a questão de você gestar um filho com 19 anos ou até mais cedo, que era, no caso das nossas avós, casavam com 12, 13 anos, né? E já estavam grávidas ali na primeira menstruação. Sim. E aí hoje não, cada vez mais tarde e às vezes não consegue. Aí vem a frustração, porque conseguiu tudo que a sociedade cobrou, mas às vezes o desejo da maternidade ela não teve porque não deu tempo, né? E aí a gente vem a história do tempo novamente. Sim. Hoje, né, a sua percepção, como é que é o dia a dia no consultório, por exemplo, né? A gente fala muito durante o mês, não só no mês de janeiro, mas Sim. tá um tema muito em alta, né? Saúde mental, saúde emocional, no caso. Como é que é o seu dia a dia? O seu público hoje, ele é maioria feminina? Maioria, assim, ó, aqui na região acaba que por não ter tanto, por exemplo, geriatra, eu acabo tendo muito idoso. Por não ter neuropediatra, eu acabo tendo muita criança, porque hoje eu faço psiquiatria geral. Mas de uma maneira geral, se a gente considera de adolescente até, vamos dizer assim, a última fase da vida adulta, ali com 60 anos, 59, eu arrisco a dizer que 60% são mulheres. 60%, 70% são mulheres. Os homens procuram menos, quando procuram por outros problemas como álcool, drogas, apostas. Não procura necessariamente pelo problema inicial. A pessoa vai apostar porque está com algum problema. Sim. A pessoa vai beber demais porque está com algum problema. Então, é muito mais no final do problema, o homem vem muito mais no final do problema do que propriamente com isso. Mas sinto também que essa questão da neurodiversidade tem, vamos dizer assim, mudado um pouco mais. Então, a TDAH tem uma epidemiologia maior para homens. O autismo também tem essa questão de, pelo homem ser mais externalizante do que a menina, isso acaba levando mais para o consultório. Mas de uma maneira, se a gente pensar em adolescente, né? Se a gente pensar em adulto, aí a gente vai realmente entender que a mulher está mais presente, tanto na psiquiatria, quanto na psicologia, quanto em todas as especialidades. Acho que em todas as especialidades, Sim. né? O homem, ele realmente, eu costumo dizer que o homem ele só vai quando já está no fim da linha. Eu acho que em todas as áreas é exatamente assim. E nas mulheres a gente vê um fenômeno que eu não sei se eu vou falar da forma correta, mas as mulheres estão aqui aparentemente plenas, mas mentalmente, quando você vai conversar com uma amiga, tô exausta, tô cansada, Sim. tô esgotada, não aguento mais a vida. E tu vê ela no Instagram linda, perfeita, encontrar com ela na rua tá sempre bem sucedida, mas nos bastidores o que a gente escuta das amigas, da família é sempre o mesmo, né? E até a cobrança, né, doutor, da sociedade em si, de dar conta, porque a mulher dá conta de tudo e já vem essa bagagem. Não, minha avó deu conta, minha mãe deu conta, Exatamente. eu também tenho que... Esse fenômeno da expectativa biológica é muito ruim, porque se a gente para pensar, qualquer um de nós aqui que por sinal, olhar para os filhos, quando os tiver, ou quem já tem, vai pensar de dar melhor condições para ele do que você teve. Só que isso também aumenta o sarrafo de expectativa, né? Sim. Porque se eu dou mais, eu espero mais, né? Então, até 30 anos atrás, os nossos pais não tinham processo de formação acadêmica. Sim. Os filhos tiveram. A nossa geração já teve também um pouco, né? Então, quando a gente pensa nesse universo, o que a gente espera para os nossos filhos? É mais formação? É mais mestrado? É mais doutorado? É mais subespecialização? Ou é mais, vamos dizer assim, saúde emocional? Então fica nesse limbo de a gente entender qual é o próximo passo da espécie, né? Qual vai ser a evolução da espécie, né? Pela primeira vez na história, os nossos filhos vão ser menos inteligentes do que nós, na capacidade de resolver problemas, na capacidade de lidar com situações adversas, na capacidade de tolerar situações, né? Então é um estudo prospectivo, é um estudo estimativo, mas pela primeira vez a gente vai ter isso. Então como é que a gente vai exigir mais das nossas crianças se parece que a gente está num ponto da sociedade que a gente está regredindo, né? E eu acho que isso é importante a gente falar, porque esses filtros sociais, esse novo modo de a gente se comportar, que afasta a presença das relações, né? Eu não estou mais me relacionando com Maria Eduarda, eu não estou mais me relacionando com qualquer outra pessoa. Eu estou me relacionando com os meus seguidores.
Sim. né? Com o meu público, que eu não vejo, que eu não toco, que eu não vejo, que eu não toco, que eu não tenho nem ansiedade com eles, né? Quando você está aqui conversando aqui com vocês, dá um desconfortozinho com a pergunta, dá uma gagueira, eu troco a letra de uma palavra, porque as relações humanas são assim. Mas no mundo virtual não tem isso, né? Tem aquela coisa filtrada, repetida, maquiada, que muitas vezes vai perdendo o que é mais fino do ser humano, né? Eu lembro de uma consulta que eu tive há cerca de no início do ano, com uma paciente minha, que ela o tempo todo, mas isso, eu quero que dê certo, isso. Eu escutei aquilo ali com quase uma hora, quando eu no final falei assim, deixa as coisas dar errado. Por favor, deixa as coisas dar errado. Vai naquele lugar, mesmo que tenha um atendimento ruim, vai para aquela viagem, mesmo que seja ruim, mas tu vai ter uma história para contar. Sim. Vai naquele lugar que não é bom, mas você tentar o tempo todo ser perfeito. A viagem perfeita, o restaurante perfeito, o date perfeito, sim, não vai rolar, entendeu? Então tem que dar errado. E falando em relações, é uma questão muito interessante mesmo, porque, por exemplo, hoje a gente vive num mundo em que as pessoas, às vezes, elogiam na rede social, parabenizam na rede social para todo mundo ver ao público, mas às vezes quando vê a pessoa fisicamente, troca 2 palavras no máximo. Então na rede social todo mundo é amigo, na rede social tá tudo lindo, mas no pessoal, no convívio, ninguém tem aquelas mais, pessoas, né? que pessoalmente nem te cumprimentam, exatamente, mas que na internet curte, comenta, interage no seu direct, mas pessoalmente não te cumprimenta. E é uma realidade, né? E aí a gente vive hoje até essa questão do falhar, né? Como você falou, doutor. Todo mundo quer o perfeito e às vezes, na realidade, no mundo real, tem medo do imperfeito, né? Essa falha, essa questão voltada aqui para o público, por exemplo, do empreendedorismo, né? A parte de não falhar, a pessoa deixa às vezes até de descansar, ela se culpa muito, ela se cobra muito, às vezes tem medo de começar, né? Sim. Então ali, de onde é que vem essa sensação de que nada é suficiente? Eu acho que vem da questão coletiva. A vergonha é uma coisa que modula as nossas relações sociais, né? Então, a gente estava falando que as pessoas falam por vergonha. O que ela vai achar? E se eu gaguejar? E se? Então, essas linhas imaginárias e rápidas, que a gente chama de heurísticas mentais, elas acabam fazendo com que muitas vezes a pessoa já se antecipe e não fale, evite, né? Porque um dos nossos caminhos de defesa na pressa é evitar situações desconfortáveis. Se eu evito, eu perco menos tempo, né? Desconfortável, eu perco menos tempo para me autorregular. Então, quando a gente pensa nessa questão do empreendedorismo, assim, a nível de Brasil, a nível de Nordeste, onde impostos são altos, mão de obra é difícil, isso é documentado, não é nichado aqui em Esperantino. É uma coisa documentada no Nordeste, porque os lucros, as coisas, as formas de emprego são muito assim distintas. Por quê? Porque nós fomos quem, por último, vamos dizer assim, extinguiu a escravidão, ainda vez por outra uma notícia de fulaninho que está mantendo a pessoa em escravidão. Sim. Então as formas de trabalho ainda são diferentes aqui. Vamos dizer assim, com os programas sociais, as pessoas também estão criando uma educação sobre como é que pode trabalhar ou não, se vale a pena trabalhar ou não. Então tem essa tomada de decisão, vai mudando para um lugar em que quem vai empreender tem muita dificuldade de conseguir mão de obra. E qual é o reflexo disso? Você vai ser o tudo, né, do empreendedorismo. Você vai ser a pessoa que vai postar, que vai produzir, você vai ser a pessoa que vai receber seus clientes, você vai ser a pessoa que vai tentar dar o melhor serviço para os clientes, você vai a pessoa que vai fazer nota para os clientes do que eles compraram. E isso gera, de início, já uma exaustão. Vai ser a eu presa. E se você separar isso, tá muito bem explicado isso. Eu tô presa, né? Eu estou literalmente presa a uma situação, e eu acho que isso é onde gera o desafio do empreendedorismo. E aí o que acontece? Você quer, vamos dizer assim, de novo se apressar e ter um lucro mais rápido, porque se eu diminuir um salário, eu ganho, vamos dizer assim, mais 1.500 mês, no ano eu vou ganhar por volta de 20 mil reais, com direitos e tudo enquanto, né? Vamos pensar, ou 30 mil reais, se for regulamentado. Aí você já pensa, 30 mil reais já é um dinheiro muito grande, eu posso estar fazendo isso. Só que o que você vai dar em troca por isso? Eu gosto muito da frase do ex-presidente do Uruguai, do Pepe Mujica, que ele disse que a gente não troca a nossa vida por dinheiro, a gente troca por tempo de vida. Sim. Então a pessoa vai fazer aquilo ali, muitas vezes o dinheiro que ela vai gastar adoecendo mentalmente, o dinheiro que ela vai gastar com doenças cardiovasculares, o dinheiro que ela vai gastar tendo resistência insulínica, diabetes e tudo mais, ou uma doença autoimune, que está assim uma coisa muito diagnosticada, uma doença reumatológica. Então, o dinheiro que ela vai gastar
nessa tentativa dela de antecipar o tempo, de ganhar tempo, não vai valer a pena. E é interessante, hoje a gente vê muito as pessoas criticando a questão do CLT, né? Uhum. Eu costumo até brincar que o CLT tem várias vantagens. As pessoas aqui Inclusive começaram... o tempo. Exatamente. Porque hoje a gente vê que o empreendedorismo cresceu muito, óbvio que empreender é muito bom, mas eu vejo também um lado negativo, pular fases. Qual é a minha percepção? Eu queria até sua fala em relação a isso. Eu lembro que na minha adolescência, eu com 16 anos, eu fui trabalhar. Eu quis o meu primeiro emprego. Sim, Eu sim. queria a minha independência financeira, dirá eu, a independência financeira. Mas enfim, porque a gente quer logo comprar ali as brusinhas, né? A gente quer as makes, as coisinhas que os pais às vezes não davam. E aí eu lembro que eu fui por livre e espontânea vontade. E eu fui ser CLT. E aí hoje você não vê mais, as pessoas querem empreender, mas às vezes não sabe fazer nada, não tem ali a história do começar da base, né? E nessa faixa de idade, 16 anos, aí eles ainda estão com a cabeça em outro universo. Isso, e aí a gente vê muito que estão criticando ser CLT. E eu acho que tudo na vida tem uma base, tem um começo. Então assim, você hoje começar com o primeiro emprego, aprender pelo menos o básico, aprender ali às vezes até a se comunicar, aprender a lidar com pessoas e depois você ir para o empreendedorismo, você aprende um caminho com uma parte de uma base mais estabelecida do que você se jogar no empreendedorismo sem aprender nada, sem saber de nada, porque você acha que você vai encurtar o caminho. Né? Essa é a sua percepção também, doutor? Eu acho que esse modelo do CLT, ele vem também por um fenômeno social, né? Assim, se a gente pensar nos filhos pós-2000, pós-anos 2000, eu não tenho isso de dado, mas você percebe assim, vamos dizer assim, que essa geração que teve mais facilidade ou menos dificuldade que as outras, não necessariamente mais facilidade, Sim. não enfrentou a fome tão severa como era há 20, 30 anos atrás, há 40, 50 anos atrás, ela vem com a premissa de uma autossuficiência que talvez as nossas gerações não tiveram. Mais do que quando você fala assim para mim, 16, 17 pessoas já querem ser um empreendimento, eu já acho muito mais de uma arrogância, assim, sabe? De uma autossuficiência, eu já sei tudo que eu preciso porque o telefone está aqui, a IA está aqui, ela me diz tudo que é bom e pronto. E aí volta para aquela questão, né, da nossa geração dos filhos terem menos inteligência para resolver problemas, dinâmicas, porque não fizeram memórias com isso. E o que acontece muitas vezes é que você não consegue dar conta de um negócio porque você tem a superficialidade do conteúdo. E o empreendimento vai dar errado. Vai ter meses do seu empreendimento que vai dar errado. A clínica nossa dá errado. Sim. Tem meses que as pessoas priorizam a escola, tem meses que as pessoas priorizam a festa de final de ano, tem meses que as pessoas priorizam as férias escolares do mês de julho. E isso é uma coisa que acontece, e um comércio vai dar certo, o outro vai dar errado. Né? Porque são comércios de várias coisas. Mas o que acontece muitas vezes, que eu acho que está tendo uma queda do regime de CLT, é que as pessoas, por conta da internet e dos meios digitais, facilidade, jogos, apostas, vamos dizer assim, recursos que se ganha assistindo vídeos, por exemplo, no TikTok, no Kawaii, gera essa ideia de que o regime CLT, que foi o melhor regime formal, ele é insuficiente porque ele prende. Então, a ideia do CLT, no meu entender, está caindo porque ele prende. E a gente precisa ser livre. Sim. A gente não precisa ser aquele servidor público que vai passar 20, 30 anos dando uma aula e vai ser infeliz. Não dá certo fazer assim, entendeu? Então, essa geração vem com essa urgência, que por vezes parece arrogante, mas vem com essa falsa ideia de liberdade. Eu sinto muito que pós-pandemia cresceu muito a informalidade. Sim. As pessoas não querem mais dar nome para as coisas assim. Eu prefiro ter o meu trailer no meio da rua, ganhando ali ganhando com Pix, ganhando com dinheiro, ganhando com uma maquininha de cartão de crédito, do que abrir uma lanchonete, ter um ponto fixo, que era uma coisa que primeiro era um reflexo de sucesso. Você vai ter sucesso se você ter uma localização. E hoje não, a questão volátil das coisas tende a direcionar o empreendedorismo para essas questões. Por exemplo, se você parar para pensar no empreendedorismo feminino, hoje é mais barato você ter uma loja física na Coronel José Fortes, ou é melhor você ser uma sacoleira? Muito melhor você ser uma sacoleira, do ponto de vista financeiro. Sim. Né? Porque você faz seu horário, você pode ter a sua própria máquina de cartão no telefone, você pode ter o seu Pix, você pode ter o seu transporte e rodar os seus clientes do que ficar esperando eles virem.
Então eu acho que essa questão da era dos dados, da era da internet e tudo mais, faz com que você tenha que ter esse movimento mais ativo. Talvez por isso que o regime CLT tenha tido tanta essa ruptura. Porque as pessoas não querem mais estar paradas esperando. Parece que está todo mundo querendo estar em movimento, né? Mesmo que seja uma loja virtual. Você fica mandando ali para todo mundo. E aí isso tem seus benefícios, tem seus prejuízos. Como todo negócio tem, como toda questão. CLT é bom? É. Eu acho que essa questão é muito da adaptação de cada pessoa, né? Total. Tem gente que se sente mais confortável realmente tendo essa liberdade para andar, digamos assim. Sim. Vou vender aqui, vou vender ali, vou conversar com mais pessoas. Sim. E tem pessoas que preferem trabalhar quietinho ali no seu computador, sem Sim. muito acesso a outros seres humanos, né? Depende do estilo de vida da pessoa. Eu também. acho que esse talvez seja a falha do CLT, né? O CLT é muito bom, assim, para quem precisa de segurança, de previsibilidade. Do ponto de vista para nossa cabeça, o CLT ele é muito bom, porque você trabalha com previsão. Mas eu acho que a desvalorização da moeda ou de poder de compra que trouxe com os últimos anos, com inflação, com mudanças de instabilidade governamentais, o que acontece é isso. Eu não quero mais ganhar fixo. Né? Então tem você tem emprego fixo, mas faz um bico. Né? Eu quero aumentar o meu dinheiro, porque se eu aumentar meu dinheiro eu posso investir, eu posso comprar um negócio, eu posso fazer alguma coisa. Até a valorização mesmo, né? A gente vive hoje, infelizmente, num mercado que a fala que se ouve não tem emprego ou não tem vagas e isso, tá difícil o mercado de trabalho. Mas se você pegar um site, tem muitas vagas. Muitas. Mas quando você vai ver o perfil, a cobrança para aquela vaga, o que aquele currículo que a empresa espera e quanto ela vai lhe pagar por isso na questão financeira, desanima. Não né? compensa. Desanimador, não compensa. Então, às vezes, também é isso. Eu falo nesse sentido de começar cedo para aprender, porque na minha época a gente não tinha acesso à internet, a gente tinha poucos recursos, principalmente nós, estou falando em realidade esperantina. Sim. Até cursos de formação ninguém aprendia, não tinha um curso para balconista de farmácia, não Sim, tinha curso sim. para vendedor, não, você aprendia na prática. Né? Era na prática. Sim, sim. E aí hoje você vê que as pessoas tudo têm muito acesso, mas às vezes não se aprofunda. É essa a minha percepção, do se aprofundar mesmo. E aí você vê muita cobrança. Começou aqui, não deu certo, aí vem a frustração, aí vem aquela questão mesmo de o negócio não dá certo, aí pula para outro ramo, para outra coisa, porque não se aprofundou naquilo ali. E aí hoje os adolescentes... Mas hoje as pessoas fazem o seguinte, elas vão lá no chat GPT, monte um modelo de negócio para mim. É. É tipo isso, Aí né? é um pouco complicado você entregar a sua vida, assim, sua dedicação para um negócio que o chat GPT fez. Mas isso acontece também, se vocês pararem para pensar, não só com os empreendimentos, mas com os diplomas acadêmicos também, né? Sim. Então, tipo assim, venderam a ideia de que a gente ia ter um diploma e ia ser feliz. Aí depois, você tem que começar a fazer o que você quer. Porque se você fizer o que você quer, você vai ser feliz. Mas o mercado não está olhando para o que você quer, né? Ou ele não valoriza o que você quer, da forma que você quer. Então a gente já está numa fase, vamos dizer assim, 3.0, que é faça o que dá dinheiro, porque o dinheiro é o que importa. Então todo mundo está saindo de cursos que antes eram legais para fazer cursos que mercadologicamente ainda tem alguma zona. Uma turma está indo para, vamos dizer assim, sistema de computação, outra turma está indo maciçamente para medicina dentro ou fora do país, outra turma quer enveredar para o direito e os concursos dos direitos, ou até fazer concursos médios, mesmo sendo direito, e outras profissões vão acabando tendo assim fragilidade. Então, aconteceu muito de eu ter pacientes que mudaram de profissão, não gostavam tanto dessa segunda profissão, mas foi fazer por uma questão de mercado. E essa é uma questão da realidade. Porque vamos pensar, assim, por exemplo, assim, em lojas assim, possíveis. De coração assim mesmo. Por exemplo, aqui em Esperantina eu decidi abrir uma loja plus size. E a gente está vamos dizer assim, num boom de medicação de emagrecimento. Ozempic, Mounjaro, Retratida. Então são tantas medicações que tem para sair e estão se popularizando, vindo do Japão, de todos os lugares possíveis, né? Algumas até falsificadas, mas... Sim. Provavelmente a obesidade, né? Provavelmente para quem tiver um mínimo de condições, a obesidade vai ser uma coisa tratável. 10, 20 anos, né? Sim. Então a gente vai pensar, e essa loja vai ficar como? Já tá fadada a Já está falhar. fadada há um tempo de que isso não vai acontecer. Porque quem tem obesidade vai ter menos expectativa de vida. Né? As pessoas que não vão ter condição de tratamento. Então essa população vai ver menos. A outra população que está obesa agora, mas provavelmente não vai ser obesa no futuro. Eu vi, recente participei de um curso e
nesse curso era tendo previsão para o ano 2026. E uma das falas foi isso, né? Que uma das previsões é as pessoas vão se cobrar mais ainda pela questão de estética, do mostrar, de estar bem, de se vestir bem, de o corpo em si. Nunca esteve tão na moda ser magro, né? E aí vem as canetas emagrecedoras, enfim. E aí essa cobrança também já vem daí, né? No caso, até da pessoa se cobrar tanto ao nível que essa cobrança afeta o emocional. De às vezes não conseguir, e aí não quer ir pelo caminho mais fácil, vai ali pelas canetas emagrecedoras. Não quer ali pelo caminho mais sólido, que é realmente a dieta, a atividade física, enfim. E às vezes caem numa desnutrição. Eu vi um colega falando sobre isso, um caso de desnutrição. A pessoa começou a fazer, disseram que ela não podia parar de tomar, e ela foi atendida com desnutrição severa, porque ela começou a perder músculo, ela ainda se achava flácida, achava que tinha que tomar mais um pouquinho, e ela entrou no E estado aí de é onde desnutrição. a gente entra naquela história da comparação, né? Que aí agora entra em várias coisas para aglobar essas comparações. Tem essa questão do corpo, tem a questão das blogueiras, tem a questão dos coaches. Aí tá tudo isso na palma da nossa mão agora. Aí todo mundo fica procurando. Eu quero o corpo da Virgínia, eu quero o desempenho da Isso é muito fulaninha. tóxico, sabe? Tipo assim, isso é muito tóxico. Assim, tinha uma influência, assim, que pra evitar qualquer outra coisa, uma influência em Teresina, que ela, tipo assim, morava no mesmo condomínio que eu, e ela postava todo dia que ela não tinha babá. E a gente via ela com babá. Mas ela postava pra todo mundo, ela, tipo assim, uma das tops aí de Teresina. Meu Deus. E aí do ela céu. falava todo do casamento dela perfeito, e todo mundo, assim, todo mundo ali daquele meio sabia que o marido dela tinha casos extraconjugais homossexuais, mas ela vendia a ideia de um casamento ali lindo, perfeito, conciso, tudo mais. E eu acho que esse é esse modelo, assim, de a gente não precisa mais ser feliz, a gente tem que parecer estar feliz. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. No caso dessa pessoa, como ela como é que a pessoa cria uma realidade alternativa para si mesma? Porque como é que você mascara a sua própria realidade dessa forma? Sabe que não tem um casamento tão bom e não, mas meu casamento é perfeito. Ah, não tem um babá e tem na babá lá dentro de casa. Isso pra mim É porque a gente precisa da fantasia, né? A vida precisa de fantasia. O real é muito duro, é muito concreto, sabe? Então a vida por si só, ela é exaustiva. Então eu preciso de algum subterfúgio. O subterfúgio dela é a rede social. Onde ela é essa pessoa. Onde ela é a muito fulaninha. complexo, é muito... Como é que a pessoa... Eu não consigo conceber. Às vezes eu fico... Mas vamos falar, por exemplo, de relacionamento abusivo. Todo mundo vê um relacionamento abusivo de fora. Mas quem tá dentro não vê. Acha que tá tudo bem, acha que tá normal, que é isso, que é aquilo. Ah, mas é só isso que ele faz. Ele é legal, ele sustenta a casa. Então, assim, às vezes a gente... quem tá de fora vê uma coisa como absurda, mas quem tá ali de dentro tem outras emoções envolvidas, né? Para ela fantasiar que aquela realidade é real para ela acreditar naquela coisa, sustenta a ideia dela de felicidade, né? Os outros, vamos dizer, reforçando também, né? Do ponto de vista da medicina, se ela tá se sentindo bem com aquela realidade paralela que ela criou, tudo bem? Ou não? Isso não... É porque não tem um caminho só para ser feliz, né? Se para ela tá feliz, em teoria, se aquela felicidade dela, de algum modo, naquele momento, é suficiente para ela, sim. Mas essa é uma felicidade com prazo de vencimento, né? Porque viver é sintomático. A gente vai fazer algum sintoma. Em algum momento, essa relação pode acabar e essa pessoa, o marido perfeito, sair e ficar nessa relação extraconjugal de vez. Em algum momento, pode acontecer um acidente, como aconteceu, a filha bater a cabeça e tudo mais, e isso gerar uma coisa de uma culpa, entendeu? Sim. Porque nesse dia era realmente ela que estava e ficou cansaço. Então tem essas coisas que, assim, nenhuma fantasia se sustenta a vida toda. A fantasia não se sustenta porque em algum momento a realidade vai quebrar a nossa ingenuidade de mundo, de fantasia, de vida. E aí você tem aquele choque assim que... O que eu estava fazendo na minha vida? Porque pra mim, legalmente falando, isso pra mim, o preço disso vai ser muito alto, né? Depois. Todo sintoma causa um preço, né? Agora pra ela talvez seja suficiente, né? Até porque, no caso, né, doutor, a mente, ela pede, chega um momento que ela pede socorro, né? Ninguém sabe no íntimo dela se ela
vive ali, digamos que bem, ou no íntimo dela ela chora, no íntimo dela ela se desespera, ela perde ali, às vezes, o controle, ela perde até o desejo de fazer outras coisas. Ela vive uma vida de internet, né? E aí, no caso, assim, a Eduarda fez a pergunta em questão de se para a medicina isso é normal. O que é considerado um alerta para esse tipo de comportamento, doutor? Eu acho que até, antes de falar dessa sua pergunta, é importante a gente falar do universo de empreendedorismo. Quantas pessoas em Esperantina estão quebradas, mas mantêm a postura de que tá tudo bem? Eu vou virar, aí começa a pedir dinheiro a juros, aí começa a fazer empréstimo em banco, mas a pessoa não consegue dizer assim, ei galera, eu vou baixar meu padrão, vou vender meus carros, eu tô quebrado realmente, eu não tenho condição de manter isso. Então tem essa questão de que assim, o que eu mostro às vezes é mais importante do que eu sou. Porque a minha persona que eu vou mostrar é o que vai, vamos dizer assim, encaixar no outro socialmente, né? E o que eu sou tem poucas pessoas vendo, não é todo mundo que mora naquele condomínio. Então isso gera essa questão. Mas o que é o normal ou patológico? Essa linha para a psiquiatria, ela é muito difícil, porque quando eu falo de febre, a gente sabe que acima de 37,5 ou 38 graus é febre. A temperatura do corpo aumentou. Tem uma referência. Quando a gente fala de comportamento humano, essa referência ela varia muito. Então, alguns comportamentos para nós, vamos dizer assim, latino-americanos, não vão se enquadrar para comportamentos nórdicos de países escandinavos, porque lá é mais frio, lá tem outra cultura, então para cá uma coisa que é normal, lá não vai ser normal. Por exemplo, lá vai ter depressão por falta de sol, aqui a gente não vive isso. Então o normal e o patológico, ele varia muito, principalmente quando a gente está falando, gente, assim, que esses casos aqui que a gente está citando, né, do empresário, da pessoa que finge ser, quando a gente está falando de forças de caráter. É como se a gente entrasse assim num contexto mais filosófico, do Kant, né, da moral, da ética e tudo mais. Então, o que a gente está falando aqui é de um desvio de caráter, de eu dizer que eu sou uma pessoa e eu não sou essa pessoa. Em teoria é isso. Não é um distúrbio psicológico, né? Não é uma psicopatia, não é um transtorno de personalidade. Às vezes é só uma falha moral, de eu tentar ser outra pessoa para me sobreviver à realidade. De eu fazer, de enquanto ser no mundo, eu achar um nicho para me segurar e ser alguém para a vida não me levar. Pode ser considerado um molde da internet em si, né? Na Provável. internet é o molde que Provável. Foi construindo assim, nos outros relacionamentos, deu isso, né? Sim. Eu tenho outra pergunta. Pode ficar à vontade, Maria Eduarda. A pergunta é mais técnica assim mesmo, né? Qual é a diferença, que eu nunca consegui entender, acho que muita gente leiga como eu também não conseguiu, entre os transtornos e os distúrbios. Qual foram as palavras que você usou? Transtorno de personalidade, Transtorno de personalidade e a outra palavra é? desvios morais, caráter. É isso. Até o DSM-4, né, que era o Manual Diagnóstico Americano, a gente tinha um diagnóstico multiaxial. Então, no primeiro momento, a gente dividia o transtorno mental, no segundo momento, a gente avaliava se a pessoa tinha alguma ação de personalidade ou deficiência mental, num terceiro momento, a gente avaliava se tinha alguma doença orgânica comórbida, e num quarto momento, tinha um eixo social. Aquela condição era esperada para aquele meio social. Então, uma criança que tinha uma limitação cultural, mas o pai e a mãe eram analfabetos. Aquele meio cultural ali favorecia essas coisas. Então, tinha essa questão axial. Quando a gente fala, de repente, assim, desses diagnósticos, é porque o que é diagnóstico, assim, vamos dizer assim, um transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, transtorno bipolar, um TOC, que é um transtorno obsessivo-compulsivo, são, vamos dizer assim, desregulações que vai ter o componente ambiental, psicológico, social e vai ter uma questão também biológica. Vai ter uma alteração ali em algum substrato biológico que vai causar aquele transtorno. Não vai ter um agente etiológico, mas vai ser, vamos dizer assim, uma erupção do bem-estar biopsicossocial dessa pessoa. Isso é um transtorno mental, que às vezes pode ser ali bem explicado pelo estilo de vida, às vezes pode ser explicado pela genética, como são doenças mais graves, como a esquizofrenia, o autismo e a bipolaridade, às vezes pode ser explicado como uma fase de vida, a menopausa, causa sintomas biológicos e tudo enquanto. Então esse é um diagnóstico, vamos dizer assim, eixo 1, que são esses diagnósticos primários. Quando a gente fala de transtorno de personalidade, a gente está falando de uma pessoa que nasceu com um temperamento, que aí tem os temperamentos lá mais antigos do Galeno, colérico,
o melancólico, o fleumático, o sanguíneo, ele vai nascer com um temperamento e esse temperamento vai gerar memórias e comportamentos distintos de cada um. Então tem gente que é mais introvertido, mais melancólico, né? Aquela pessoa já vai ter uma dificuldade de responder logo, ele vai absorver mais, vai reagir mais. E esse processo de formação de memórias vai gerar padrões de comportamento, que ao longo da adolescência vai culminar com 20, a literatura agora está tentando estender isso até 30, na formação da nossa personalidade. Então até 30 anos, vamos dizer assim que é moldável essa personalidade, mas depois disso vai ficando mais duro. Os padrões vão ficando mais repetitivos, vai ficando mais, vamos dizer assim, mais difícil de evitar esse comportamento. E o que a gente chama de transtorno de personalidade, né? A gente tem 3 eixos: o eixo do A, que é o eixo dos esquisitos, o eixo B, que é o eixo dos instáveis, e o eixo C, que é o eixo dos ansiosos. Os transtornos de personalidade são disfunções mais graves. Então não é porque a pessoa se corta que a pessoa tem borderline. Não é porque a mãe quer controlar o filho que ele é narcisista. Não é porque o fulano está pensando muito nele que ele é psicopata. Ou antissocial, que é a terminologia que tem lá. Não é porque fulano é daquele jeito que ele é anancástico. Não é porque a pessoa está dentro de um relacionamento abusivo que ela é dependente, transtorno de personalidade dependente. Essas nomenclaturas, por ter se popularizado, elas ganharam um contexto de que todo mundo tem um transtorno de personalidade. E não. A gente tem aspectos de personalidade. Alguns vão ser mais ansiosos, outros vão ser mais instáveis, que é o borderline, narcisista, antissocial, histriônico. Outros vão ter mais personalidades paranoicas, esquizotípica, esquizoide, que é aquele cara que está todo o tempo no trabalho dele, estão perseguindo ele. Não é o cara que delira, é aquele cara que o tempo todo estão fazendo um complô contra ele. Ele não alucina, ele não delira, mas ele é o tempo todo naquela irritabilidade porque estão tramando contra ele. Às vezes aquilo é um transtorno de personalidade que vem desde a adolescência, que começa na escola, vai para o trabalho, vai para o relacionamento. Mas esse diagnóstico de personalidade, acho que o erro que eu estou vendo é isso, assim, as pessoas demoram muito pouco tempo para dar um diagnóstico. E personalidade ao longo dos anos, então pode mudar. Por exemplo, se cortar, às vezes é um fenômeno social. Todo mundo se corta porque desvia a dor psicológica para uma dor física, engana a cabeça por uns segundos. E bem, isso é borderline? Não acho. Às vezes a pessoa tem dificuldade de lidar com o fim do relacionamento porque ela tem uma fase emocional imatura. Isso é borderline? Às vezes não é. Então precisa de tempo, né? Que eu fiz essa pergunta, porque hoje em dia a gente escuta tantos esses termos, mas a gente não consegue entender exatamente o limite disso. Aonde que é a personalidade da pessoa, aonde que essa pessoa realmente tem uma condição. Como eu tô te falando, toda vida é sintomática, né? Todo mundo vai fazer um sintoma. Todo mundo vai fazer algum sintoma e o sintoma primário é de controle, né? De controle da nossa realidade, querer que seja. Então, algumas pessoas vão ter, por temperamento, por comportamento, por estilo de vida, por ambiente, vão formar algum traço dessa personalidade. Mas o diagnóstico de transtorno, aí eu já acho que tem que ser uma coisa de muito prejuízo. Um prejuízo que tem que começar ali com 13, 14 anos e se estender para a vida adulta. Às vezes você tem que entrevistar a pessoa, a mãe, o companheiro, para ter uma visão melhor, porque às vezes só uma coisa não separa. E tem muitas coisas que se semelham, por exemplo, o transtorno bipolar tipo 2, que é um transtorno que oscila muito, ele tem muitas características do borderline, né? Então, às vezes, muitas vezes é uma coisa, mas pega o diagnóstico outro. E às vezes você vai dar o diagnóstico com 10 anos, né? 10 anos você... 10 anos de De acompanhamento. acompanhamento, por 2, 3, 4 psiquiátricas, e às vezes não desmerecendo os outros, mas um vê num cenário mais típico. Porque tem essa tipicidade, né? Às vezes você não pode, por exemplo, essa epidemia de diagnóstico de autismo. Nem toda criança é autista. Às vezes a pessoa está ali numa beirinha do autismo, mas é mais TDAH. Mas a criança fala, mas anda na pontinha do Eu pé. sempre achei isso, doutor. A Graças gente a Deus que eu não estava achando errado, mas eu achava esses Anda na ponta do diagnósticos pé. muito Aí o precoces. autista anda na ponta do pé por uma questão de sensorial. Já o hiperativo, ele anda na ponta do pé porque ele quer andar mais rápido. Mas você entende que os sintomas são mesmo? Sim. A seletividade vai acontecer de maneiras diferentes. O hiperativo porque ele quer brincar, porque ele não quer parar para comer. O autista porque ele tem dificuldade com a textura. Então, eu acho que essa questão de a gente olhar para o sintoma e enquadrar é um processo completamente Porque errado. hoje em dia, quando a gente senta pra conversar com alguém, Sim. ou vê mesmo alguma coisa, sei lá, na internet, tá todo mundo dentro de uma caixinha, né? Isso. E aí você falou uma fala interessante, na internet. Eu percebo que hoje as pessoas tudo. Tem gente que se diagnostica pelo chat GPT. Eu tenho Sim, pacientes que eu já chego ao meu paciente, Deus. doutora, eu vim porque eu sei que eu tenho vaginismo. Não tem nada, mas ela disse que tinha já uma patologia que ela achava porque ela viu
várias características na internet. E aí E aí, quando citou... isso entra num aspecto psicológico, Isso. eu também já vi muita gente isso. Eu sou borderline. Isso. Bicho, tu não tem noção do que a Exatamente. gravidade disso aí que tu tá falando. Aí eu também, às vezes, eu fico assim, um pouco impaciente, dependendo da intimidade que a gente tem com a pessoa, não, você foi no médico? Ou você pesquisou no Google? Depois você tiver pesquisado no Google, eu não quero nem ouvir, porque é beira o absurdo, Isso, né? e o que eu mais percebo, doutor, eu queria que o senhor até deixasse isso como dica, né, para quem está nos assistindo, essa questão desses diagnósticos e às vezes os diagnósticos rotulados que não procuram realmente um profissional e acaba trazendo esse rótulo, internalizando esse rótulo, e aí quando você pergunta, mas você faz acompanhamento? Não preciso, porque eu já acho que eu tô bem, tá tudo bem, eu superei, então até nisso, né? Porque esse diagnóstico, ele traz ali ao longo prazo prejuízos, Com né? certeza. As pessoas, elas veem a questão de pedir ajuda, de procurar ajuda, como uma fraqueza. Até entre amigos, entre família. Aí Não quando somente passa para isso, um né? Eu acho que médico... volta para aquela questão da vergonha como regulador, né? Isso. As pessoas têm muita vergonha de assumir suas vulnerabilidades, né? Sim. Mas eu sinto também, gente, assim, que essa questão dessa epidemia de diagnóstico do border, do autismo, do TDAH, de tudo, ela faz parte do que a gente vem debatendo aqui, sabe? Tá todo mundo tão cansado que você quer ter algum argumento para dizer, eu tô cansado porque eu tenho isso. Eu não tô Justificar, dando né? conta porque eu tenho aquilo, entendeu? Porque é tão difícil, às vezes, você tá fazendo isso, que às vezes você gera um lugar de pertencimento a alguma classe onde você vai ter, vamos dizer assim, condições especiais. Não só para uma prova de concurso, mas para uma avaliação de vida. Ah, fulano, não mexe com ele não, bichinho, ele é especial. Não tinha essa Sim. terminologia antigamente? Sim. Aí agora a gente está mudando, fazendo um 2.0 dela, que é, não, ela está demorando para passar para concurso, mas é porque ela tem TDAH, e aí ela não consegue se concentrar, tal. Então existe uma ideia, né? Às vezes se pergunta muito sobre superdiagnóstico, né? As pessoas estão fazendo esse diagnóstico. Eu acho que é um movimento do ser humano tentar entender quem ele é. Se a gente for parar para pensar, existe superdiagnóstico em toda a medicina. Porque você vai num gastroenterologista e está sentindo um desconforto gástrico, uma azia, né? Uma pirose, um regurgitamento, um refluxo. Aí ele pega e passa a endoscopia, o seu estômago vai estar um pouco inflamado, porque está passando comida ali, ele tem que inflamar para acidificar a comida, da gastrite leve. Aí ele diz assim, você tem que tomar porque você tem refluxo. É um diagnóstico excessivo, às vezes é uma ansiedade. Você vai num cardiologista e você faz um ataque cardíaco sinusal porque você está com medo de ter alguma doença e morrer. E aí seu coração acelera. Tem gente que quando vê médico fica, né? Nervoso? E aí você tem um ataque cardíaco sinusal e o paciente chega para você, não, porque eu tenho uma arritmia. Eu falo, que arritmia? Então, assim, existe um padrão no médico, que é um padrão errado, que compete também a igual, qualquer outra profissão vai ter isso, gente. Que é assim, os nossos pacientes, ou no teu caso, os teus clientes, eles vão querer que tu dê uma resposta para eles. Sim. E essa resposta, às vezes, é dar algum nome. Tipo assim, qual o problema do meu prédio? Não, seu problema está sendo um problema estrutural, vai ter que fundar, vai ter que fazer todo o arcabouço. Na engenharia a gente tem um termo, os professores usam muito. Quando for errar a favor da segurança. Ou seja, erra para mais. Para não cair, para não comprometer ninguém. Eu acho que isso é em todas as profissões. Todas né? as profissões, no meio médico é assim também. Então, às vezes você faz super diagnósticos na medicina, tentando acalmar o paciente. Ó, você não vai morrer de infarto, mas você tem uma arritmia. Aí passa um beta-bloqueador em dose baixa que não vai fazer nada com nada, vai ter um placebo ali pra ele. Mas isso é real, doutor. A gente vive numa cultura que a pessoa ela vai procurar um médico, ela já tem a certeza que ela tem alguma coisa. Quando os exames não dão nada, a pessoa diz, eu gastei um absurdo, fiz tantos exames, mas não deu nada. A pessoa fica triste porque não deu nada. Sim, Vou sim. procurar outro médico. Que Exatamente. aquele ali... Ou quando o médico não passa exame. Mas aquele médico é ruim demais, ele não passa exames. Justamente. Como é que ele só me escutou e não quer passar exames, entendeu? Então tem essa questão histórica de a gente querer um nome. Principalmente você está pagando uma consulta, né? Sim. Então aí vem os termos assim que são genéricos, que tem essa coisa. Ah, você está com virose. Pô, qual é a virose? Qual é o agente? É o agente da Zika vírus? É o agente da chikungunya? É o agente vamos dizer, da dengue, flavivírus? Sim. É o agente do coronavírus? Não, é uma virose. Aí nessa se cria um arcabouço de todo resfriado virar virose. Toda coisa ser virose.
Você vai na urgência, é virose. E toda doença se tratar com dipirona e ibuprofeno. Pirona, ibuprofeno, hidratação e repouso, né? Canja de galinha, bem, enfim. Mas esse nome genérico, essas coisas genéricas, como a ansiedade hoje, tudo é ansiedade. Às vezes eu chego, o paciente chega para mim e fala assim, eu tomei um remédio e eu senti isso. Aí eu pergunto, mas o que foi que aconteceu? Não é porque o meu filho caiu e ele queimou a mão dele na moto, na descarga da moto. Eu falei, você queria ficar como nessa situação? Me conta. Você queria ficar assim, plena, apática, distante, embotada? Né? Ou você fica desesperada para dar conta de resolver isso, levar ele para o hospital, fazer alguma coisa? Tem que ficar desesperado. Sim. Não pode ficar ali blasé, apático, distante, né? E eu senti isso assim na primeira vez que a minha filha adoeceu. Minha filha teve uma diarreia, eu como médico, eu quase enlouqueci. Porque passou 48 horas, ela não melhorava, eu fui numa urgência uma vez, fui na outra urgência, mas tipo assim, aquela angústia por querer que ela melhorasse, porque eu não estava sendo médico, estava sendo pai, né? É interessante o senhor falar em relação a isso, né, de que essas pessoas trazem esse rótulo de que tem alguma coisa e acaba aquilo ali afetando o emocional, né? O que a gente vê muito hoje é justamente as pessoas buscando respostas, às vezes, para justificar algo que talvez só um descanso, né? Só lhe dar um tempo, dar uma pausa, resolveria, né? Essa questão de cuidados, assim, qual é a sua dica nessa parte realmente do cuidado? O que é interessante quando a pessoa está, por exemplo, muito ansiosa, mas ela não tem o diagnóstico fechado, não toma medicação? Cuidados básicos ali, às vezes uma meditação, ler alguma coisa, tentar, porque a ansiedade às vezes é essa concentração. Para parar é difícil, né? Qual é a dica como médico? Né? Obviamente que às vezes é procurar o realmente profissional, mas qual seria assim, uma dica? Tu acredita que, sinceramente, eu nem acho que procurar um médico seja a primeira opção? Não? Não, sinceramente, na ansiedade, assim, não, porque eu acho que, assim, volto a uma fala tua que tu falou que, assim, com 16 anos eu comecei a fazer, eu fui dando um jeito, eu fui aprendendo, eu fui resistindo, eu fui criando o quê? Resiliência, né? Eu acho que, às vezes, esse universo de tudo ir no médico, ele gera uma coisa que é a capacidade de nós resolvermos problemas, né? Sim. E muitas vezes a gente patologizar fases naturais. Então, se eu atendi agora uma paciente minha que tinha passado num concurso muito bom em São Paulo, estava na fase, que é aquela fase de treinamento, de polícia e tal, passou por um concurso bom de delegada, e ela estava se sentindo frustrada porque está lá em São Paulo. Ele estava com raiva de Deus, e não veio me dizer que Deus é bom, que tudo tem um propósito. E eu falei, olha, deixa eu te dizer uma coisa, você só está perdendo a ingenuidade com a vida. Você sonhou que ia passar num concurso e não lembrou que, além do concurso em qualquer lugar, que trazia além do concurso, né? Ia ter isso, isso e isso. Então o que eu sinto é que às vezes não necessariamente a gente precisa levar essa questão. Então assim, eu vejo muito colega médico formando, novo, que a pessoa chega com ansiedade, não, um ataque de pânico. Aí ele já bota um encaminhamento pro psiquiatra e diz, urgência. Não, ele não precisa de ser urgente, aumenta a né? ansiedade da pessoa, essa palavra é bem aí. Então, assim, não precisa ser urgente. Eu acho que o primeiro que a gente precisa entender, assim, vamos pensar assim de uma maneira médica e informal. De uma maneira médica, o médico que for atender um paciente com ansiedade, primeiro tem que entender por que a pessoa está ansiosa. É um estímulo, vamos dizer assim, é um estímulo que causava realmente ansiedade? Eu presenciei um acidente, eu presenciei uma morte, eu presenciei uma situação de desamparo, de desconexão com a realidade. Se tiver um estímulo que possa causar, a gente entende. O que acontece muitas vezes é que as pessoas não querem saber o que aconteceu e medicam. Eu acho que isso tira a nossa capacidade de se defender da vida, sabe? Porque quando eu tenho isso, eu começo a entender o que importa da vida. Importa não é o concurso, importa eu estar com o meu noivo, com a minha família, importa estar na minha realidade, entendeu? Então o que eu acho é isso, eu acho que primeiro entender por que está acontecendo. Mas do âmbito mesmo assim mais psicológico, o que a gente precisa fazer é racionalizar o sintoma, né? Então eu estou tendo um episódio de taquipneia, taquicardia, um aumento da respiração, um aumento dos batimentos cardíacos, o que eu preciso fazer primeiro? Bota o chá para cozinhar, tenta respirar. Tem muitas técnicas de presença da própria meditação que tornam a pessoa. Então o que eu coloco é para contar 5 vezes os dedos da mão e do pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você vai contando assim e repete. Por quê? Porque você vai dando um gap para o sistema 1 de ansiedade diminuir a ação adrenérgica e o outro sistema 2 tentar acalmar o organismo, né? O sistema parasimpático. Porque se você estiver perto de um leão, você não vai contar até 10.
Você vai correr, você vai tentar se agarrar com ele, você vai jogar um rebolo nele, mas você não vai parar. Eu acho que isso é uma das coisas, tentar ter a consciência através do tato. Outra questão é acalmar o parasimpático. Então, eu dei o exemplo do chá, mas um banho gelado. Um banho gelado ele ajuda a diminuir a temperatura corpórea do corpo, naturalmente os batimentos, naturalmente a questão mais simpática da ansiedade. Isso é uma situação que ajuda nesses dois quentes, né? O chá morno e o banho gelado. Outras coisas que a gente pode estar fazendo é o exercício de respiração. Inspirar, segurar com um total de 5 segundos e expirar mais. Porque volta para o raciocínio do leão. Em frente do leão eu não vou respirar devagarzinho, né? Eu vou entrar em taquipneia e correr o máximo que eu puder. Então eu acho que tem essa metodologia de a gente tentar trazer naquele fenômeno para um fenômeno de discernimento do meu sintoma. Eu vou infartar. Pera, mas eu já fui no hospital semana passada e não era infarto. Qual é a probabilidade de eu ter infarto? Um método mesmo socrático de pensar, de duvidar, de questionar o que a gente está sentindo. Então, vamos dizer assim, métodos, pensamento, apoio familiar, eu acho que é muito importante ter um familiar. O que acontece muitas vezes é que as pessoas se desesperam quando vem ansiedade, né? As pessoas se desesperam quando vem ansiedade. E isso gera toda aquela ebulição coletiva, ou aquele cenário de histerismo, até o paciente que está sentindo desmaiar, né? Então é muito importante que os familiares entendam que uma crise tem um tempo para começar, um tempo para terminar, e o que a gente pode fazer é dar segurança naquele momento. Porque se não der segurança, ele vai calhar. Acho que isso é o que tem que se fazer no âmbito mesmo pessoal, assim. Do âmbito médico, o que a gente tem que recomendar é que se você tem uma atividade de ansiedade, um ataque de pânico, uma preocupação exagerada, uma insônia, uma questão de irritabilidade, mudança de humor brusca, uma alteração na sua produtividade, na sua concentração, a única coisa que eu posso dizer é que você está vivendo do jeito errado. Entende? Sim, você está vivendo do jeito errado. Seu corpo chegou num gap em que ele não consegue mais compensar. Então você tem que mudar completamente sua vida e muitas vezes é arrumar tempo para fazer coisas que são necessárias, que é dormir, que é fazer atividade física, que é ter horas para se alimentar, que é organizar a rotina nas listas, organizar a rotina nos alarmes, organizar o que é possível para cada dia. Se você não entender aquilo como uma coisa que é um sinal de alerta do corpo, é uma febre do corpo, aí você vai perpetuar esse sistema. Então, às vezes, as pessoas chegam para mim e falam assim, eu vou ficar viciado nessa medicação? Depende do que você fizer. Eu quero que não, mas se você não conseguir mudar o que precisa ser mudado, muito provavelmente eu vou precisar da medicação para atenuar esses impulsos do corpo, né? De ativar essas memórias de medo, ativar essas memórias de ansiedade. Uma fala que você falou que eu acho muito interessante, né? Hoje as pessoas elas já vêm com esse rótulo. A gente ouve muito isso. Porque eu tô ansiosa, eu tô ansiosa. Aí você começa a entender que as pessoas normalizaram muito usar essa fala. Está ansiosa. Mas às vezes resolver o que causa essa ansiedade, as pessoas não querem. Porque às vezes é o desconforto, né? Elas não querem sair da zona de conforto ali. Tá confortável. É fazer tudo igual e ter o resultado diferente. Exatamente. É exatamente isso. É o que eu mais percebo. E o mais interessante é o que o senhor falou. Eu percebo que as pessoas querem logo procurar um médico, procurar medicação e talvez no terceiro, no quarto plano, fazer a terapia e entender. Na verdade, as pessoas não querem o médico. As pessoas querem a medicação. Verdade. Querem Resolver, né? Isso, resolver o problema, dar nome aos bois e tentar de resolver o problema. E quando a pessoa... Tem muita gente que vai lá no médico, não era esse remédio que eu queria. Gente, não era o remédio que a pessoa queria. E é uma realidade muito dura que tá virando assim, bem ali rotineira, né? Eu ouço muito isso, porque é comum. O que eu acho assim, gente, assim, a ansiedade, até ser um transtorno de ansiedade, ela é uma coisa muito boa. Porque sem ansiedade, como é que a gente ia acordar? Então, para acordar um corpo que está dormindo, é aquela ansiedade do alarme. É aquele cortisol que vem e te... Ei, levanta, tu tem que trabalhar, tu tem que fazer isso. Então, a ansiedade, de uma maneira geral, ela organiza a nossa vida, ela não destrói a nossa vida. O que acontece é que, muitas vezes, o que a gente faz é usar desse sistema de uma maneira irresponsável, né? A gente começa a usar um sistema que é benéfico de maneira irresponsável por um acúmulo de coisas que a gente vai fazendo, né? Por querer dar conta, por querer antecipar alguns processos, né? E eu acho que, assim, na vida da gente nunca teve tantas... Vamos pensar assim, né?
A gente nunca teve uma expectativa de vida tão alta como está agora, né? Se uma guerra, se nenhuma coisa acontecer, outro vírus acontecer, mas a nossa expectativa de vida, de uma maneira geral, comparada aos nossos ancestrais, é para ser maior. Então, pô, como é que a gente tem mais tempo e a gente está querendo sofrer mais pelo tempo, entendeu? E tem outra coisa também sobre a ansiedade, que é a questão de o fato de a gente estar o tempo todo conectado faz com que a gente não consiga lidar com o ócio. O tempo todo parece que a gente está perdendo tempo, né? Sim. Ou a gente não está sendo produtivo, quando na verdade o ócio, ou a procrastinação, que é um termo assim que todo mundo gosta de usar, eu procrastino muito. Esse termo é necessário a gente procrastinar. O cérebro não aguenta ficar ali, atividade. O cérebro não é um gerador de energia, de processo, de racionalização. Nós somos seres emocionais, nós não somos seres racionais, né? Esse tempo de procrastinação, ele pode ser considerado descanso? Pior que é. Mas o problema é quando a procrastinação não está no telefone, porque aí você não descansa. Você entra num circuito de dopamina, de noradrenalina ali, te estimulando mais, né? Então, tipo assim, às vezes o que a maioria da gente faz? Cheguei em casa à noite, vou olhar o Instagram, né? Vou assistir um vídeo. E a gente não está descansando, a gente está se exaurindo ainda mais, sabe? No momento em que a gente não tem nenhuma estrutura. Aquilo ali vai modificar o nosso sono, aquilo ali vai modificar a nossa concentração no outro dia, aquilo ali vai atrapalhar o nosso circuito de memorização. Então o ideal chegou cansado, é tentar realmente diminuir o estímulo. Porque ali tua cabeça já não precisa mais de estímulo. Ela já foi estimulada a todo o limite dela. Né? Você falou que a ansiedade ela é boa até um certo ponto. Mas a partir de que momento é que a pessoa deve realmente procurar um médico? A partir do momento em que eu fiz essas mudanças, né, então chega um ponto que há esse descontrole, que a gente falou que é ambiental, que é social, que é psicológico, tem um componente genético. Então chega um ponto que, vamos dizer assim, eu tive um episódio de ansiedade. Então eu fui fazer o que minha vizinha disse, eu fui procurar a religião. Aquilo ali me confortou por um tempo. Mas o motivo da minha ansiedade não foi resolvido, era meu casamento, eram os meus filhos, que eu me preocupava quando eles saíam de noite, bebiam e às vezes eu ficava com medo de ele morrer. Então a religião, ela vai acalentar até certo ponto. Mas aí a minha outra vizinha disse assim, você tem que caminhar. Ela começa a caminhar. E aí ela começa a fazer atividade física, mas ainda assim ela começa a ter insônia. Ela vai no médico do posto, o médico do posto passa um remédio natural. Passiflora encarnata, 600 miligramas. Compra na farmácia sem receita. Começa a tomar 2, 3 dias, depois volta à questão porque a ansiedade não foi resolvida. Ela começa a fazer terapia, mas aquelas crenças cognitivas dela, aquelas crenças limitantes que ela tem, ela não consegue mudar de ideia, porque se ela deixar de se preocupar com os filhos dela, ela pode se sentir ocupada, ou ao mesmo tempo ela pode perder o controle das coisas, e uma mãe não quer perder o controle dos seus filhos. Sim. Então, quando chega nesse estágio onde eu faço as mudanças, onde eu não consigo entender que essa distorção cognitiva ela não é compatível com a minha saúde, talvez seja a hora de você ir no médico. Porque a medicação também não vai fazer ela entender isso não, mas vai tentar diminuir esse espaço onde o cérebro cria esses momentos, essa desregulação, vamos dizer assim, neurobiológica, né? Que causa uma hipersensibilidade, que causa uma hiperreatividade, que deixa o humor mais irritado. Ali com a medicação a gente consegue melhorar o excesso disso. Você não vai zerar, você vai conseguir melhorar 70%, 80% desses sintomas com a medicação. A medicação tem que fazer isso, né? Se a pessoa não tolerar os efeitos colaterais, ou se o benefício não for suficiente, a gente tem que trocar por outras ou por outras. Às vezes a gente precisa de até 3 ensaios para tentar ter uma eficácia de 70%. Mas de uma maneira geral, o que eu acho que o melhor lugar do médico é quando você faz umas mudanças de estilo de vida e não consegue resultado. Trazendo, por exemplo, para a cardiologia, você tem um pico de hipertensão. Você vai no cardiologista, ele vai dizer para você, você vai tentar mudar a sua vida, fazer atividade física, dormir cedo, diminuir o sal na comida e voltar aqui comigo com 3 meses. Você volta com 3 meses, você não fez nada disso e sua pressão está um pouco maior. O que ele vai fazer? Ele vai esperar 6 meses, porque era o que era para fazer, né? Ele vai esperar 6 meses ou ele vai começar a iniciar uma medicação? Medicação. Então ele vai iniciar a medicação porque ele não quer correr o risco de você agravar mais um quadro pela 3ª vez. Então eu acho que o que acontece às vezes nos postos de saúde e nos ambulatórios de psiquiatria é isso. Às vezes você marca uma consulta no sistema público de psiquiatria, você vai ver de novo com 6 meses. Você vai esperar? Você vai pagar para ver? Às vezes a psicologia não faz um serviço de terapia, ela faz avaliação, então vem uma vez por mês. Uma vez por mês não é terapia.
Não. Não é. Me perdoe dizer, mas não é terapia. Você está fazendo qualquer coisa, mas não é terapia. Você está conversando, você está fazendo triagem, você está fazendo qualquer outra coisa, mas não é terapia se você atende um paciente uma vez por mês. E a terapia é fundamental para a psiquiatria, a psicologia, o acompanhamento? Eu acredito assim, eu acho que existem pacientes da psicologia que não precisam de psiquiatra. Não vai precisar de psiquiatra, que ela vai conseguir resolver ali e vai ficar muito bem. E existem pacientes da psiquiatria que conseguem ter um estilo de personalidade melhor. Então, vou dar aqui um exemplo mais ou menos assim, caricato. Um paciente que tem TDAH, que ele de fato tem uma deficiência. A Ritalina ou os psicoestimulantes são as medicações que têm mais evidência assim, de melhora em toda a psiquiatria. Então, a pessoa melhora 90% dos sintomas. Às vezes, aquela melhora que ela consegue com a Ritalina, ela não vai precisar de psicologia. Porque quando ela se organizar, ela vai ter mais foco, ela vai se organizar. Então, com a psicoeducação da consulta, ela vai conseguir ficar bem. Isso vai funcionar para todo mundo? Não. Na maioria das vezes, vai ser muito importante o trabalho conjunto, né? Nos casos moderados a grave, tem que ter o psicólogo, tem que ter o psiquiatra, tem que ter a mudança de estilo de vida, porque se não tiver... Então não tem uma fórmula, né? Não. Começa pelo psicólogo e o psicólogo encaminha para o psiquiatra ou vice-versa. Não, porque a vida é muito, vamos dizer assim, pessoal, né? Ela é individual. E às vezes, querendo ou não, a gente ainda depende muito dos profissionais. Não é uma sala, vamos assim pensar, não é um túnel que você lava um carro, que você entra e sai limpo. Não é isso. Então, às vezes, nós mesmos, enquanto profissionais, não tem dias que a gente não está bem. É um processo, né? Não, nós pessoas vão ter bem que não estão bem. Então, eu não vou conseguir fazer uma consulta boa. Eu tenho essa ciência dos dias que eu não estou bem, entendeu? Eu não estou no meu 100% e eu vou entregar ali 60% do que o paciente precisa, mas é o melhor que eu estou dando naquele dia, é o melhor que eu consigo dar naquele dia. Então, o que acontece muitas vezes é isso, por não sermos máquinas, às vezes a gente não consegue dar 100%. Então, o psicólogo não consegue dar 100%, o psiquiatra não consegue dar 100%. Por isso que não tem uma fórmula. Porque às vezes uma pessoa vai precisar de 100% do psicólogo, a pessoa vai precisar de 50% do psiquiatra, e às vezes ela vai ter 100% de um, 50% do outro, ou vice-versa. O psicólogo faz um encaminhamento tão bonitinho para a pessoa, vai no psiquiatra, para fazer tratamento, aí chega no psiquiatra, é um cara que está cansado também, que está exausto do sistema público, que está com rotatividade muito grande, tem que atender 50 pessoas, ele não vai ter paciência de escutar a pessoa por meia hora. Entendeu? É verdade. Então eu acho que isso gera, como é que eu já vou com medo histórico de um psiquiatra ser isso. E eu chego lá e ele me trata desse jeito. Então tem essa questão também, né? Que os processos pessoais de cada um ser cada um não fazem com que essa fórmula seja possível. E às vezes é realmente até o próprio paciente ele fazer uma autoanálise nesse Sim. sentido, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com um profissional psiquiatra e foi assim, algo que pra mim foi muito libertador em questão de preconceitos, né? Isso aconteceu em 2019. E aí você começa a ver o resultado que só uma boa conversa, a pessoa entender algo, não precisou nem da medicação, o paciente entrou de um jeito e saiu de outro. E é algo assim surreal. E aí você entendeu, o paciente entendeu ali naquele momento que ele precisava de terapia. Ele chegou relutante, chegou bem realmente ali, digamos que descontrolado. E aí depois que ele passou 1h30 lá dentro do consultório, só com a conversa com o psiquiatra, ele saiu reagendando a consulta na recepção. Então assim, até ele entender e também é como você falou, né, doutor? Ele saber os profissionais e tentar ajustar para ele ter esse 100%. E o que eu acho, gente, assim, pensando nesse universo do cenário ideal, né, pensando assim mesmo, assim, sendo bem claro e até um pouco, vamos dizer assim, chato. É porque esse serviço de qualidade, você fazer uma terapia de qualidade, você fazer um serviço de psiquiatria de qualidade, você tomar uma medicação de marca boa, porque tem essa questão também, né, nem todo remédio é igual, isso é caro. Não Isso é é caro, todo mundo gente. que tem acesso a isso. Entendeu? Então, numa cidade como Esperantina, em que 40% a 60% da cidade vive com Bolsa Família, é difícil, entendeu? Então, o Brasil ele não tem mais transtornos que os outros países, mas ele cronifica mais doença por conta do acesso. Né? Aqui mesmo em Esperantina, eu cheguei a trabalhar no CAPS em 2019, e a gente tinha, acho que por volta de 6 a 7 mil pacientes. E a gente... 7 mil pacientes? Em um mês. Não.
Ah, A cartela alocados. de... É. E o que acontecia? Muitos desses pacientes realmente deveriam estar em algum ambulatório, mas estavam lá. Só que o que aconteceu com a mudança, né? A mudança de gestão? O paciente ele não foi matriciado em lugar nenhum. O paciente foi dito assim, você não é paciente de CAPS, vai para atenção básica. Mas é uma atenção básica que muda de médico a cada 3 meses. Então esse paciente não tem vínculo, esse paciente está solto. Tem continuidade, né? Então num mês ele vai no consultório psiquiátrico, ele consegue pagar a consulta, mas passa 6 meses sem ir, entendeu? Então esse processo assim, do Estado dar, do município dar esse suporte ao paciente não conseguir, gera, assim, vamos dizer, essa dificuldade muito grande. Aí entra numa outra ciência, que é a ciência previdenciária, de não, eu tenho que me aposentar para conseguir fazer isso. Né? Então você vai vendo que você vai criando condicionantes por situações sociais, que é aquele eixo 4 que eu falei para vocês, que na verdade se a gente resolver esses problemas sociais, das desigualdades econômicas, no Piauí, no Brasil, a gente melhoraria o problema de segurança, a gente melhoraria os pacientes entenderem melhor as receitas e fazer o que tem que fazer, a gente melhoraria a nossa qualidade de vida, né? Mas isso, um planejamento, vamos dizer assim, aqui a gente está falando de universo feminino, um planejamento familiar, porque a gente estava brincando sobre a maternidade começar mais tarde. Mas e quando não acontece? Quando tem uma gravidez na adolescência não planejada, que ainda são 50% das gravidezes. sim, verdade. Então, de 2 gravidezes, uma não foi planejada. Então, qual ônus isso vai gerar para uma mãe, para uma mulher, né? Ali ela vai perder boa parte do sonho dela. Ou vai desamparar um filho que vai morar com a avó, e aí ela vai ter que tentar se reconstruir quanto vida, mas com essa marca, que às vezes é física, né? Sim. Na estética, na vida dela, a posteriori, né? Então, assim, eu acho que tem esse contexto de a gente pensar num social que ajude a estruturar todas as coisas dilemas que nós estamos falando. No social melhor, o empreendedor conseguiria vivenciar melhor essas coisas. No social melhor, a gente teria mais dinheiro que circulasse. Né? No social melhor, a gente teria mão de obra mais Qualificada, né? Então, acho que tudo gira em torno disso. Eu tenho me convencido que isso, assim, um grande problema nosso não é psicológico, não é educacional, não é de segurança pública, não é questão de corrupção. Nosso problema todo está no social. Enquanto a gente não diminuir as desigualdades econômicas do Brasil, né, que ainda é assustador, a gente não vai conseguir ter uma saúde de qualidade mental, física. A gente vai continuar lutando, mas esse processo está muito mais lento do que deveria acontecer. Né? Tá bem mais distante do que a gente imagina, né? Muito. Doutor, a conversa tá ótima. Maria Eduarda, mais alguma pergunta? Eu tinha muitas perguntas. Mas o papo tá maravilhoso. A gente tem aqui 3 perguntinhas rápidas, assim, realmente, para o senhor dar dica, né, para as meninas, para as mulheres que nos assistem. Nosso público de empreendedoras. Sim. Isso. E aí seriam, assim, basicamente, eu acho que o senhor já falou de uma forma bem ampla, né? Mas vamos aqui para as formas diretas, né? Assim, um pequeno gesto diário que uma mulher, ela deve fazer, né, para se sentir menos sozinha, no sentido de apoio, no sentido do trabalho, no sentido, às vezes, do negócio que ela gerencia sozinha, tá empreendendo, e aí ela tá vendo que o emocional dela ali não tá bacana. Qual seria, assim, um pequeno gesto diário de autocuidado? 2, gratidão, né? Fazer inventário das 3 bênçãos, que é todo dia, quando começa o dia ou quando termina o dia, você vai escrever 3 motivos legais do seu dia. E por que eles foram legais? Estudos mostram que depois de 21 dias, você melhorou a percepção das coisas negativas que você enfrentou. E o segundo é você ter um diário. Você ter uma intimidade com você mesmo, né? Eu acho que é bom a gente ter um psicólogo por enquanto, mas é muito bom, é como a religião. É bom você ter um padre, um pastor, alguma coisa, um terreiro, você ter a sua influência, mas ao mesmo tempo é muito bom você ter uma intimidade com Deus, você mesmo. E eu acho que é muito legal também a mulher que está ali batalhando em muitas frentes, ter uma intimidade com ela, sabe? Porque senão o CPF fica soterrado, a empresária, a mãe, a filha, cadê eu? Eu vou estar só no sábado que eu vou no salão? Eu vou estar só no sábado que eu faço a unha? Não, eu tenho que estar todo dia ali comigo, sabe? Saber minhas coisas, saber quem eu sou, porque do contrário a gente se perde, né? E se afunda, né? Sim. Outra pergunta? Se você pudesse falar diretamente para as nossas empresárias que estão cansadas, que tem que manter a aparência de que está tudo bem, de que está tudo sob controle, mas que dentro delas elas não estão bem. Não precisa manter a aparência.
não precisa manter aparência. Eu acho que a gente precisa pensar numa vida mais minimalista. Eu sei que a gente está falando de empreendimento, eu sei que a gente está falando de crescimento, de prosperidade, mas eu acho que se o nosso corpo, se a nossa mente está dando sinal de cansaço, esse já é um sinal de que eu tenho que dar um passo para trás, né? Ou um passo para o lado, melhor dizendo. Porque às vezes acelerar isso não vai valer a pena. Eu acho que quando a exaustão é extrema, é repetida, é o tempo todo, na maior parte do dia, o dinheiro não vai valer a pena. Você não vai sentir aquele dinheiro ali que vale a pena. Então, o conselho que eu posso dar é faça menos. Faça menos, mas ao mesmo tempo continue. Porque fazer menos, mas continuar, quer dizer menos várias vezes. Que vai dar mais do mesmo jeito. Porque menos com menos é mais. É mais. É, né? A questão de autoproteção, né? De chegar a entender o seu limite, entender que aquilo ali está machucando e aí trazer ali uma palavra para libertar essas mulheres. Porque às vezes é a história, como você falou, a gente fez até o comentário do se cortar, né? Pessoas que se cortam para tirar o foco da dor. Né? Qual seria o seu conselho nesse sentido? Por exemplo, o senhor fez um relato de, às vezes, entender que tem que parar. Ou seja, quem tá com um negócio que não tá evoluindo, às vezes tem medo de fechar por vergonha, porque aquilo ali tá machucando. Qual seria a sua percepção nesse sentido para as mulheres que empreendem, que às vezes até não é no nicho que gostam? É a questão realmente de fazer essa autoanálise do parar para depois continuar caminhando. A dor, ela prova que a gente está vivo, mas ao mesmo tempo, o excesso de dor, ela paralisa a vida. Se você tiver com cálculo renal, você não consegue ficar olhando aqui para mim. Se você tiver com uma tensão cervical, você não vai conseguir dormir. Então, o excesso de dor, ele é um marcador de cansaço, de exaustão. Então, eu acho que uma das referências que a gente tem que ter é disso. Meu negócio está me causando muito sofrimento, eu estou sofrendo muito com o meu negócio, assim, todo dia muito problema, todo dia tem essa dificuldade. E aí, às vezes, até algumas pessoas vão pensar, mas o doutor está vivendo num mundo que não existe, porque todo negócio dá problema. Ok, mas dá muito problema, dá muita dor, dá muito desconforto, porque se vocês pararem para pensar que o que a gente está falando é do excesso. O tempo todo a gente está falando e repetindo o excesso, o excesso, o excesso. Porque às vezes eu tenho um negócio que está sustentável, eu mudo de ponto para tornar uma coisa maior, mas eu vou ter que envolver mais gente. Eu não estou preparado para lidar com esse público. Então, quer crescer seu negócio? Se prepare primeiro. Quer crescer seu negócio? Aprenda que você vai ter que perder o controle do negócio. Quer crescer seu negócio? Aprenda que você vai precisar de gente. Quer crescer seu negócio? Aprenda a gerir gente. Porque se você quiser fazer tudo sozinho, vai dar errado. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo porque isso não é humanamente possível. A nossa capacidade física ou não aguenta o tempo todo. Perfeito. Aí agora, a outra pergunta. E para quem quer empreender, tem esse desejo, sabe o negócio, mas tem o medo das comparações, dos julgamentos, às vezes não acha que é suficiente, às vezes acha que não vai dar conta, também qual seria o seu conselho em relação a isso? Isso é perfeito. Essa parte eu acho que é a parte melhor que a gente vai falar aqui. Ó. A gente tem que entender que o medo ele não pode ser um fator de decisão. Eu acho que a gente vive hoje num mundo em que a gente quer segurança e não quer ter paz. Quando eu quero ter segurança, o que eu vou ter? Eu vou ter medo. Então, se tu quer ter segurança na tua casa, tu vai levantar um muro. Daqui um dia tu vai botar uma serpentina, uma cerca elétrica, uma câmera. Daqui um dia tu vai reforçar a segurança de na hora que tu entrar na tua casa, tiver grades na tua casa. Isso dá paz ou dá segurança? Então, assim, eu acho que a gente tem que entender que esse medo que visa ter segurança, porque às vezes eu tenho um pouco de dinheiro para investir, porque eu tenho pouco tempo para investir, ele não pode pensar na segurança como um primeiro ponto. Então eu estou com medo que dá errado. É bom ter medo, porque se eu tiver medo, eu vou planejar melhor meu voo. Mas eu não posso pautar o meu negócio só com medo. Porque quando eu fiz psiquiatria, as pessoas falam assim, mas tu vai fazer isso mesmo? As pessoas não vão te morder, não. Tu vai ficar fazendo isso? Quando as pessoas me viam nos lugares, as pessoas diziam assim, e você é psiquiatra, você só lida com isso. Né? Agora, quando eu falo que sou psiquiatra, as pessoas falam, rapaz, todo mundo está precisando. Né? Todo mundo já tem essa autopercepção disso. Então, eu acho que a gente tem que entender que a vida,
ela não acontece só num plano, né? Aquela coisa meio do Lacan, dos 3 tempos, né? Passado, presente e futuro. Então, a gente tem que entender que nessa tríade de tempo, eu tenho um negócio, eu primeiro preciso pensar, esse negócio vai ser possível pelo tempo que eu quero? Eu quero viver desse negócio? É um pensamento que tem que acontecer, porque se eu querer viver desse negócio, esse negócio tem que ser sustentável, né? Se eu não querer viver desse negócio, eu quero fazer uma coisa por um tempo. Então eu tenho que escolher um nicho e explorar aquele nicho. Eu acho que assim, um conselho que eu posso dar para os empreendedores que estão com medo. Escolha um nicho, estude esse nicho e aposte nesse nicho e vá com medo mesmo, porque o medo não vai garantir que você acerte, porque não existe uma vida só estimada. Eu vou ficar com medo e eu vou resolver meu problema ficando com medo. Não. Eu tenho que viver para saber se vai dar certo. O exemplo que eu falei da minha paciente que passou no concurso. Queria muito passar no concurso e agora está frustrada com o ônus do concurso. Então a gente não pode viver com medo. Assim, se você quer fazer esse negócio, estude, planeje, mas não se esqueça de executar, porque se você não executar, você nunca vai saber se ia dar certo ou não. E o tempo passa, né? E depois você não perde mais, né? Não volta mais. Doutor, pois, né, a nossa conversa foi maravilhosa. Gostaria muito de lhe agradecer. E aí, pedir que o senhor olhasse para aquela câmera e desse assim, só uma palavra gentil para as mulheres, né? A questão de cuidado, a questão do olhar para si. Só mesmo para finalizar o nosso bate-papo com esse recado final para as meninas que estão nos assistindo. E fale sobre o seu trabalho, seu livro, seus projetos. Exatamente. Onde é que a gente pode, né, caso quem gostou, quem se identificou com alguma fala, onde é que a gente pode lhe encontrar, como é que funcionam as suas consultas? Eu trabalho em muito lugar, assim, trabalho nessa região dos Cocais toda, trabalho no sistema público de Joaquim Pires, de São João do Arraial, atravesso o Rio Santana e Magalhães de Almeida no Maranhão. Eu trabalho no sistema privado em Esperantina, na clínica do Dr. Lisboa e na clínica do Almir, em Luzilândia, na Santa Casa e em São Bernardo, na Labiclin. São os lugares que eu trabalho hoje e trabalho com telemedicina. Eu escrevi um livro, não tem um ano ainda. A gente fez 500 cópias, vendeu 300. Tem outras 200 ainda em estoque de bibliotecas e enfim, que foi Solilóquio de um Médico Angustiado. Um livro que eu escrevi depois de 10 anos de profissão sobre as angústias que eu tinha como médico, né? Desde o processo de que eu via, como tem acontecido ainda recentemente, muitos médicos cometerem suicídio, muitos médicos cometerem desenvolverem dependências em medicações e não se cuidarem, né? Então foi um processo, a partir da minha visão e dos médicos que eu tratava, dos estudantes de medicina que eu fui professor, e que acabou abordando todas as minhas áreas de atuação. Então flutuou sobre quando eu trabalhei no presídio, flutuou quando eu trabalhei na atenção básica, flutuou quando eu fiz residência, nesse olhar do processo de formação, que às vezes você espera do médico essa resposta, essa questão, mas o médico está adoecido. Está mal-humorado, está muito com essa questão. Então eu fui escrever esse livro como uma forma de dar paz para o médico que eu iniciei, né? Era um médico que não sabia, que deveria estar feliz, mas estava um pouco estranhando tudo aquilo, né? E foi o livro que eu fiz. Eu estou tentando escrever alguns projetos também, ou de podcast, assim, envolvendo mais saúde mental. E estou escrevendo um roteiro de um filme, que eu comentei com vocês. Sim. Que eu ainda não vou divulgar o título, mas vocês já sabem. Que pode ter mudança, né? E o que eu queria dizer por fim, assim, para as mulheres é assim: nada na vida é melhor do que a gentileza. Quando você é gentil consigo mesmo, quando você é bondosa consigo mesmo, você consegue suportar algumas coisas que precisam ser suportadas. Mas é importante entender que a gente não precisa ser besta o tempo todo, a gente não precisa se desagradar o tempo todo. Tem alguma hora, e essa hora, se você não fizer, a vida vai fazer por você. Que você tem que ser protagonista da sua vida. Se você não for, vão lhe atropelar. Vão lhe atropelar e você vai ser uma mera passageira de uma vida que não fez muito sentido. Então, seja bondosa, seja gentil, mas ao mesmo tempo entenda que em algum momento você vai ter que assumir o protagonismo da sua vida, ou a sua vida não vai existir. Gente, Nossa! encerramento. Encerramento aí foi... Então, nós enquanto coordenação do grupo, estamos fazendo o saúde delas desde o princípio para que estimule a vocês a se cuidarem, a se olharem com mais carinho,
não só para as empresas, não só para sua família, não só para seus filhos, mas para você mesmo, para que você consiga dar conta de todas as outras coisas. O episódio de hoje foi muito especial. A gente ainda tem mais um episódio sobre saúde mental com uma psicóloga dessa vez. E nós temos o projeto da nossa corrida, que a gente já lançou, para vocês fazerem as suas inscrições, se prepararem para correr com a gente dia 8 de março. Que vai ser muito bom todo mundo se exercitar junto e todo mundo pegar uma na mão da outra e se estimular. É isso, Jéssica. É isso. Obrigada, doutor Felipe. Nada. Foi Precisar de mim, tô por aqui. muito bom nosso episódio de hoje. Obrigada, gente. Até a Obrigada, próxima. equipe. E até mais. Até o próximo.